Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como que a gente cria tabelas utilizando comandos SQL. O comando de criação de tabela está classificado na categoria de comandos de DDL. Para fins de lembrança, os comandos DDL são responsáveis por manipular estruturas do nosso banco de dados, seja ela tabelas, chaves, índices e qualquer outro tipo de objeto. Eu decidi levar a explicação para uma abordagem mais prática. Então, antes da gente começar, eu vou explicar alguns conceitos. Quando eu crio uma tabela, eu tenho que ter em mente basicamente algumas coisas. Primeira coisa, que é a mais natural, é o nome da tabela. Depois, eu tenho que conhecer quais são as colunas dessa tabela. Eu tenho também que eleger os tipos de dados para cada tipo de coluna, então seja valores numéricos, textuais, booleanos ou de data e hora. Isso eu tenho que levar em consideração também. Terceiro fator, eu tenho que verificar quais colunas são campos obrigatórios, que são aquelas que não aceitam valores nulo. E o quarto fator, eu tenho que trabalhar com as chaves, seja ela chave primária ou chave estrangeira. Lembrando, chave primária ela pode ser simples ou composta. Então, no exemplo que eu preparei, vamos ter todo esse tipo de cenário agregado em um único exercício. Para começar, eu estou aqui com a interface do PGAdmin. Eu vou expandir aqui a lista de servidores e aqui eu estou apenas com o banco de dados padrão, que contém as configurações do Postgre. Então, para começar o nosso exemplo, eu vou criar um banco de dados. Qual que vai ser o nome desse banco de dados? Eu preparei para vocês um cenário bancário, que vai possuir informações de cliente, banco, depósito, transferências e todo esse tipo de operação. Então, vou chamar o meu database de banco. Então, eu vou clicar aqui em cima do banco. Lembrando, toda vez que eu trabalho com banco de dados, cada alteração que eu faço, ele fica armazenado em disco. Então, se eu fechar e abrir de novo o PGAdmin, ou até se eu desligar e ligar o computador novamente, o que eu fizer já vai ficar gravado aqui. Então, o processo de criação de estruturas, de tabelas, de bancos de dados, elas ficam sempre armazenadas. Aqui eu criei o nosso database banco. Como é que eu vou executar um comando em cima desse banco aqui? Então, eu tenho que clicar com o botão direito em cima dele. Vou nessa opção, Query To. Para eu verificar se eu realmente estou conectado no banco de dados correto, eu posso verificar aqui nessa aba superior. Eu estou conectado nesse banco de dados, que tem o nome de banco, e estou com o usuário Postgre, que é um usuário de banco de dados. Então, para a gente começar o nosso exemplo, vamos dar uma olhadinha no cenário que nós vamos implementar. Eu tenho aqui 5 tabelas. A primeira tabela é a tabela cliente, depois tabela locação, fita, filme e categoria. Vamos ficar atento ao significado de alguns símbolos e cores desse diagrama. Primeira coisa, onde tiver marcado como PK, refere-se à chave primária. Então, o que está aí de vermelho como PK, chave primária. De azul, que está escrito FK, é chave estrangeira. E onde está de verde escrito PFK, é chave primária e estrangeira. Então, PK vem da sigla de Primary Key. O FK vem da sigla de Foreign Key. PFK é Primary and Foreign Key. Tudo bem? E mais outro detalhe, os campos que estão de cinza, eles não são obrigatórios. E os campos que estão preenchidos na cor preta são campos obrigatórios. Então eles não podem receber valores vazios. Outra coisa que eu tenho que analisar nesse diagrama é que nele não contém o tipo de dados das nossas colunas. Então isso vai fazer parte do nosso exercício, a gente escolher qual que é o tipo de dado específico para determinado cenário. Tudo bem? Então, uma vez que eu estou aqui com o nosso banco de dados, eu posso começar a escrever o comando de criação de tabelas. Como que ele funciona?
ele tem a seguinte sintaxe, é create table, nome da tabela e entre parênteses a definição das colunas. Então, por qual tabela nós podemos começar se analisarmos aqui o diagrama? Uma dica que eu dou é, comece sempre da tabela onde não há chave estrangeira. Porque eu só posso criar tabela que contém chave estrangeira se a tabela a qual ela faz referência já existe. Então aqui o caminho natural para a gente fazer o nosso exercício é tabela categoria, tabela filme, tabela fita, tabela cliente e depois tabela locação. Então eu fui na ordem, pensando sempre nas dependências entre as tabelas. Então vamos criar a tabela categoria, ela é a mais simples. Então como é que fica a nossa estrutura? Create table, nome da tabela, categoria, e aqui dentro eu vou colocar a lista de colunas dessa tabela. Então eu vou colocar coluna por coluna e separar por vírgula. Então eu vou ter a coluna ID, vou ter coluna nome, vou ter coluna descrição. Esse aqui é o primeiro passo. Vamos seguir uma linha de raciocínio porque o comando create ele pode ficar extenso. Então se a gente seguir esse roteiro, eu acho que vai ficar mais fácil de vocês assimilarem cada etapa do comando. Então pensa sempre assim. Listo o nome das colunas, depois eu vou colocar os tipos de cada coluna. Então vamos pensar, um código, um ID, ele é um campo numérico. Como esse código é usado para controle interno, eu quero que ele seja autoincremental. O que seria isso? Os seus valores vão sempre aumentando de 1 em 1 de forma automática. Então no Postgre eu tenho esse campo aqui, ó, serial, esse tipo de dado. O nome eu vou criar como varchar. Lembram o que significa o varchar? É o caractere de tamanho variável, só que eu tenho que estipular um limite. Então eu vou pôr aqui um limite de 150 caracteres para o nome. E descrição pode ser um texto livre. Nesse caso eu não consigo estabelecer qual que é o tamanho definido desse texto. Então eu vou deixar o tipo como text. Beleza? A próxima etapa é a criação das chaves. Então percebam que no diagrama a chave primária da categoria é a coluna ID. Então aqui embaixo eu vou colocar mais uma especificação que vai referenciar a chave. Aí aqui já fica uma observação, eu tenho duas formas para declarar uma chave primária. Tem uma forma que é mais resumida, só que só vai servir quando eu tenho chave primária simples, e outra que é mais detalhada e serve para chaves primárias simples ou compostas, que é essa forma aqui. Eu vou escrever primary key e entre parênteses eu vou colocar o nome da coluna que faz parte da chave primária. Eu posso fazer isso ou fazer dessa forma aqui. Eu vou usar um comentário, que é o traço, e fazer isso daqui, ó. Essas duas formas estão corretas, mas eu tenho que utilizar apenas uma delas. Eu vou optar pela segunda forma para a gente padronizar o restante do exercício. Agora, o que eu já fiz? Declarei a tabela, listei todas as colunas com os seus respectivos tipos de dados, indiquei qual coluna é a chave primária, e agora falta eu mostrar aqui a coluna nome, ela é um campo obrigatório. Então, para isso, depois do tipo de dado, eu coloco not null. Então, isso aqui indica que é um campo não nulo, ou seja, é um campo obrigatório. Agora, o que eu posso fazer? Posso executar o nosso comando. Então, vou vir aqui nesse ícone, que é o de execução, e vou clicar. Aqui embaixo, o pgadmin vai mostrar que o comando foi executado com sucesso. E onde é que eu posso encontrar essa tabela aqui? Nessa parte da esquerda, eu vou expandir esquemas. Aqui em público, eu vou em tabelas. Então tá aqui a nossa tabela categoria. Aqui eu consigo ver toda a estrutura delas. Tem a chave primária criada, as colunas já estão aqui listadas. Tudo bem? Então agora eu vou para a próxima tabela, que é a tabela filme. Então vou fazer
o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente. Vou fazer o comando create table, filme, e vou listar todas as colunas. Então eu tenho aqui a tabela filme. Agora eu vou fazer a tipagem das colunas. Então o ID é serial. Categoria ID, ele vai ser uma chave estrangeira que faz referência ao campo ID da tabela categoria. Então para isso ele não pode ser serial, ele tem que ser um valor do tipo inteiro. Eu vou pôr integer. Título do filme, varchar 200. Descrição, um texto. Duração do filme, se eu tiver a duração em minutos, pode ser do tipo inteiro. O valor numérico para aceitar casas decimais, valor da locação também. E para verificar se o filme é ou não um lançamento, eu vou usar um boolean. Agora o próximo passo seria o quê? Identificar as chaves e fazer a criação delas. Então, a nossa chave primária é o ID. Nós já vimos como é que faz a chave primária. Então, dessa forma, já estabeleci. Agora, qual que é a novidade? É a definição da chave estrangeira. Como que é a declaração da chave estrangeira? Vamos pensar nessa linha de raciocínio. Eu vou falar qual coluna da minha tabela está apontando para qual coluna da tabela de destino. Então, quem que é a minha coluna origem? É coluna categoria ID. Só que ela está referenciando para onde? Aqui no nosso modelo. Está referenciando para a tabela categoria, coluna ID. Então, vou colocar aqui, referencia tabela categoria e entre parênteses o nome da coluna a qual ela faz referência. Então, dessa forma que eu declaro a minha chave estrangeira. Agora está faltando eu apenas marcar quais que são as colunas que são campos obrigatórios. Eu vou marcar aqui o que está mais claro no diagrama, que é título, duração, valor da locação e lançamento. Eu vou pensar aqui, ó. A categoria do filme é uma informação obrigatória, não é? Dificilmente nós vemos filmes sem classificação de gênero. Então eu vou colocá-lo como not null. E por que eu não coloco chave not null na chave primária? Eu poderia colocar, só que, por definição, uma chave primária não aceita valores nulos, então isso aqui ficaria ambíguo. Mas como que eu posso executar o comando aqui para a tabela filme? Perceba que aqui eu tenho dois comandos. Se eu clicar aqui, os dois comandos serão executados. Categoria vai dar um erro. Por quê? Porque a tabela categoria já existe. Então, aqui no gerenciador de comandos do Postgre, eu posso também selecionar apenas o comando que eu quero que seja executado. Então, se eu fizer isso e clicar em executar, eu vou executar apenas esse bloco de comando que eu marquei. Então, executando, executou, deu mensagem de sucesso. Como é que eu faço para atualizar a relação de tabelas aqui? Ó? Eu vou com o botão direito e refresh. Então agora eu tenho as duas tabelas criadas. Beleza? Então vamos para a próxima tabela. Agora vai sair mais rápido, porque a tabela fita não tem nenhuma novidade. Então create table fita. Relação de colunas, ID, filme ID, descrição, data da compra. Vou fazer o tipo dos dados, o ID serial, filme ID integer, porque vai fazer referência à tabela filme. Descrição é um texto e data da compra eu vou pôr como date, que a hora não vai me interessar, é apenas dia, mês e ano. Próximo passo, eu vou definir a minha chave. Eu tenho chave primária e chave estrangeira. Tá, a chave primária é a coluna ID. A chave estrangeira, ela é filme ID e vai fazer referência à tabela filme, coluna ID.
E agora eu só vou colocar o Not Null aqui no filme. Vou selecionar, vou executar. Nossa tabela foi criada aqui com sucesso, tabela fita. Próxima tabela é a tabela cliente. Tabela cliente tem uma observação interessante. Perceba que ela tem uma chave primária que é o ID e ela tem uma chave primária que é o titular ID, que está apontando para ela mesma. Então eu tenho aqui uma estrutura de autorrelacionamento. Então como é que a gente vai fazer isso? Vamos ver na hora de definir a chave estrangeira. Então agora eu vou fazer o procedimento padrão. Create Table Client, vou listar todas as colunas da tabela. Agora eu vou definir o tipo de dados para cada uma delas. O ID é serial, titular ID vou pôr integer, o nome, o varchar de tamanho 150. Endereço pode ser uma informação bem completa, eu posso usar o varchar ou text. CPF eu vou pôr como campo textual, porque se eu quiser usar alguma máscara como ponto, traço, eu posso utilizar aqui. O tamanho 20, RG mesma coisa, telefone também vou colocar como varchar, tamanho 20, estou nem pensando muito em relação a espaço. E data de nascimento, campo do tipo date. Agora eu vou definir as chaves. A chave primária é a coluna ID. A chave estrangeira é titular ID e ela vai apontar para cliente coluna ID. Apenas isso. Então, se a gente pensar na sintaxe da definição da chave estrangeira dessa forma aqui, ó, coluna da tabela de origem vai apontar para uma tabela de destino, entre parênteses a coluna dessa tabela de destino. Se eu pensar dessa forma, não tem como errar. Então eu vou falar que titular ID está referenciando tabela cliente, coluna ID. Agora falta só marcar os campos obrigatórios. Vou pôr o nome, CPF, RG e data de nascimento. Eu vou selecionar apenas esse bloco de comando e executar. Ele já está aqui na nossa lista. E agora eu tenho a tabela locação. Conceitualmente, como é que seria essa tabela com locação? Ela foi criada por quê? Porque ela vem de um relacionamento N para N, entre cliente e fita. Então, o cliente pode locar várias fitas e uma fita pode ser locada por vários clientes. Então, vocês viram que esse tipo de relacionamento a gente resolve com qual tipo de regra? É o de tabela própria. Então, é uma tabela que vai ter como chave primária e estrangeira as chaves das tabelas que fazem parte do relacionamento. Então aqui não vai ter muito segredo. A coisa nova vai ser o quê? A questão da chave primária composta. Então vou fazer aqui a estrutura da tabela locação. Vou listar as colunas. Vou colocar o tipo de cada coluna. Cliente ID e fita ID. Vou colocar ambos como inteiro porque eles vão fazer referência a valores existentes. Data da locação, tipo date, data de entrega, date. Desconto eu vou pôr valor numérico. Agora vamos definir as chaves. Como que eu defino uma chave primária composta? Então é bastante simples. Aqui entre parênteses eu vou colocar as colunas que fazem parte da chave primária composta separadas por vírgula. Então isso aqui é a nossa chave primária composta. Agora, chave estrangeira, eu tenho um detalhe, ela não é composta. Então eu vou ter que fazer duas declarações de chave estrangeira. Uma para falar que cliente ID aponta para a tabela cliente coluna ID. E outra para falar que fita ID vai apontar para a tabela fita, coluna ID.
Então eu vou ter duas linhas de comandos aqui, ó. Então cliente D referencia tabela cliente, coluna ID. E a outra chave estrangeira é que fita ID referencia tabela fita, coluna ID. Agora eu vou marcar os campos obrigatórios, que é data da alocação. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Vou selecionar só o bloco de comando e mandar executar. Executou. Está criada aqui. Locação. Eu comentei que se a gente tentar criar de novo a mesma tabela, pode dar erro. Vamos só fazer esse teste aqui. Vou tentar criar a locação de novo. Dá esse erro aqui, ó. Relação locação já existe. Então sempre que vocês verem esse erro aqui, provavelmente é porque a sua tabela já existe no seu banco de dados. Então se eu fechar o meu PGAdmin e abri-lo novamente, essa estrutura que eu criei agora já vai estar. Então eu não preciso ficar criando toda vez que eu abro o banco de dados. E como que eu posso fazer para salvar esse script de criação de tabelas? Você pode vir aqui e salvar arquivo. E aqui você vai usar o navegador de arquivos interno do PGAdmin para gravar o seu arquivo. Eu não gosto muito da interface gráfica dele, né? Então isso é uma coisa particular. Ou você pode vir aqui de forma bem simples. Eu posso selecionar todo o texto, vou copiar o documento aqui no bloco de notas e colar esse texto no documento. E salvo esse documento onde eu quiser, como texto mesmo. Então o que importa são os comandos de criação. Então isso aqui geralmente a gente chama de script SQL, ou script para a criação de um banco de dados. Então eu tenho aqui a definição de todas as tabelas. E também no mercado a gente fala muito o seguinte termo: eu quero o DDL desse banco de dados. Então seria isso, todos os comandos de criação das tabelas. Então nos próximos vídeos veremos os comandos de alteração e de exclusão de objetos do nosso banco de dados. Beleza? Então é isso, até a próxima. Um grande abraço.